Olá! Na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com as ferramentas de cortes e recuperação, tá? Então nós vamos começar primeiramente com este grupo aqui, onde eu tenho o grupo da minha ferramenta Crop. Então eu vou trabalhar principalmente com esses dois primeiros e vou citar a questão dos demais aqui. A ferramenta Crop, como o nome já diz, ela permite cortar um objeto. Então, quando eu cliquei sobre ela, ele já me traz as marcações aqui, tanto nas laterais quanto na parte superior e inferior. Eu tenho aqui na minha barra de propriedades se eu quero trabalhar pelo ratio dela, que daí fica bem livre. Por uma resolução de largura e altura, que daí eu posso jogar aqui. Ou pelo original 1 por 1, ou então 4 por 5. Então, se eu coloco 1 por 1, eu já tenho um corte aqui, por exemplo, que eu posso especificar para uma rede social. E aí, como que eu poderia usar isso? Basta que eu clique aqui, ó, e eu mexo nessa imagem, setando aquilo que me interessa. Então, por exemplo, ó, eu quero ele dessa forma, confirmo aqui, e ele fez o corte quadradinho para mim. É claro que eu preciso vir aqui em Image, Image Size e ver o tamanho. 2448 ainda é um tamanho muito grande para as redes sociais. Eu teria que diminuir isso aqui para pelo menos 2000 e eu jogaria 1080, que é o mais recomendável. Vou dar um Ctrl Z aqui. Tá? Além disso, eu posso deixar ele aqui no Ratio. E aí, ó, vou só tirar aqui. Passa a ser um controle meu. Então, o Ratio aqui, dá um Clear, pronto. Aí eu posso controlar ele aqui. Ou aqui. Ou então eu posso, tá? Vou tirar aqui, ó. Chamei aqui. E eu faço o desenho que eu quero. E ele vai trazer dentro daquele espaço. Aqui também eu posso definir o tipo de grade que eu quero trabalhar. Tá? Normalmente nós trabalhamos com a regra de terços. Porque daí você consegue centralizar o objeto. Por exemplo, eu quero essa janela aqui no meio. Então eu poderia vir aqui. Posso puxar ele aqui. E fazer o acerto. A questão do largura e altura seria isso aqui, ó, 1080 por 1080 com 72 pixels por polegada. E ele já fez o corte para mim. Eu só tenho o trabalho de finalizar. E quando eu vou em Imagem, Image Size, ele já deixou no tamanho que eu preciso. Tá? Esse é o processo mais comum de recorte. Você pode usar para qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um Golf. Eu posso vir aqui, ó, vou só dar um Ratio e um Clear. E eu posso recortar melhor a imagem. Afinal de contas, eu tenho um campo enorme aqui de Golf. Vamos ser sinceros, que não tem a menor utilidade. Então, por que não dar um respiro, logicamente, mas fecha melhor o enquadramento da imagem. Então, você teria uma imagem muito mais agradável para ser utilizada usando estas opções aqui. Tá? Ainda tem aqui a questão do Content Aware, que é quando eu vou trabalhar. Vou fazer um processo diferente. Então, por exemplo, ó, eu marquei aqui e eu vou aumentar isso aqui. Quando eu finalizo, ele vai calcular e olha o que ele faz. Ele preenche essa imagem para mim. Content Aware é um recurso que o Photoshop tem de preencher elementos com pixels adjacentes. Então, olha só que interessante. Eu preciso fazer uma panorâmica, por exemplo, com ele. Até a gente vai aprender a fazer panorâmica em 3D. Mas vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui. Eu tenho minha imagem e ela tem 800 por 372. Tá? E eu preciso disso aqui bem maior para uma panorâmica. Então eu posso marcar aqui a opção Content Aware e eu vou puxar bastante. Ó, eu vou até tirar eles, eu vou deixar eles naquele quadrante. Quando eu finalizo, que eu pressiono ali, ele vai fazer o cálculo para mim e preenche. Aí eu poderia colocar outros elementos, um texto, uma outra imagem, qualquer coisa. E aí, não vou fazer isso agora, senão a gente vai perder muito tempo. Eu poderia vir aqui em 3D e transformar ele, ó, numa panorâmica. Eu sei que coça aqui, né? Mas vamos lá. Então eu venho aqui e peço a possibilidade, já que a gente está aqui, né? Já falei, não dou explicação pela metade. Dou um Yes. E aí agora eu tenho isso aqui como se fosse, ó, uma imagem panorâmica em 3D dos meus elementos.
tá? Quando a gente chegar a trabalhar com a questão panorâmica, eu volto aqui nessa parte. Vou dar um Ctrl Z, mais uma vez, porque daí eu tenho aqui, ó, os tipos de panorama que eu posso estar utilizando. Aqui ele já me deu, porque ele vai trabalhar, ó, então eu posso marcar aqui, e aí ele já faz ali automaticamente a panorâmica esférica, ó. Isso aqui você consegue com câmeras 3D, tem que fazer alguns acertos, que nem aqui ficou uma linhazinha, mas isso é coisa para depois, tá? Não vou entrar nesses méritos agora, senão daqui a pouco a gente não consegue trabalhar muita coisa. Então o interessante por enquanto, vou deixar em 2 linhas, é justamente aqui ele voltou para a interface 3D, deixa eu só voltar aqui na interface Essentials, tá? É justamente a opção de usar o crop. Então vou fechar ela aqui, não vou usar essa imagem. Não, vamos deixar ela, eu posso só dar um file e revert nela aqui. A segunda opção é a Perspective Crop Tool. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui a imagem, tá, do próprio Coliseu, vou chamar ela aqui, e qual que é a ideia? Eu posso fazer uma grade e eu acrescento perspectiva. Então, se eu quisesse ver isso aqui mais ou menos dessa forma, eu teria um outro ângulo para poder visualizar, tá? Deixa eu dar, vou até fechar para não ficar, não vou mais usar ela. Ó, aqui nessa imagem eu consigo ter uma ideia melhor de uso. Ela está torta, certo? Eu vou dar um Ctrl J aqui só, e eu quero essa placa, só a placa retinha. Então eu nem precisaria dar Ctrl J, tá? Porque eu vou pegar e vou fazer isso aqui. E aí eu vou puxar aqui, vou puxar aqui, vou puxar aqui, só que daí eu vou trazer, continuar trazendo aqui, e vou continuar trazendo ela aqui. Tá, aqui assim, pronto. E aqui eu vou puxar um pouquinho para cima, e aqui um pouquinho para cima, porque ela tá torta mesmo. E quando eu dou um OK, eu tenho a minha placa reta para poder fazer a utilização. Essa é a ideia da grade em perspectiva. Essa é a ideia dela. Então eu consigo ter uma imagem que não está correta em perspectiva. Aproveitando, tá? Eu vou pegar aqui o Golf novamente. Eu poderia usar também aqui o Crop, fazer um crop em volta deles aqui. E aqui eu consigo girar o crop, ó. Se eu quero, por exemplo, deixar eles num ângulo diferente, ó, eu consigo, tá? Ele me trouxe aqui até uma telinha certinho, ó. E eu consigo mudar o ângulo da foto. Então, ó, vou aumentar aqui um pouquinho. Eu faço o recorte. E eu quero colocar esse cara aqui mais para cima, ó. Eu vou mudando ele aqui. É claro que eu vou, aqui o jeito que tá, ele vai cortar um pouco o pé. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, mas não tem problema. E ó, eu mudei o ângulo da minha foto usando também o crop, tá? Então eu tenho essas duas opções para poder usar com ele. A ferramenta Slice, o nome já diz, é como se eu precisasse fazer isso aqui, ó. Eu quero fatiar essa minha imagem aqui, aqui, aqui e por último nessa parte. E o que acontece? É como se eu estivesse gerando 4 novas imagens. Então cada uma delas, ó, quando eu chamo aqui o Slice Tool, eu consigo selecionar, dar um duplo clique e dar um nome. Então, tá vendo? É Golf 01, Golf 02 e assim por diante. E quando eu vou em File, Export, e eu tenho aqui, ó, Save for Web ou Sport S, ó, ele vai trazer separado. Aqui o Sport S nem me traz até essa opção. Ele está calculando, ele traz como se fosse uma coisa só. Mas na opção do File, Export, Save for Web, ele fez aqui a separação para mim. E quando eu dou um Save, eu tenho que mudar aqui, ó, Images Only, ele vai gerar as 4 imagens. Ou eu posso já mandar fazer um HTML and Images, e ele vai fazer para mim o que? O fatiamento certinho. Eu vou deixar dessa forma só para vocês visualizarem, ó. Joguei aqui para a área de trabalho. Ó, tá aqui. E ele separou as 4 imagens para mim. Só que quando eu dou um duplo clique no Golf, é como se eu tivesse
uma coisa só. Se eu abrir o código fonte, ele gerou uma tabela, tá vendo? Table, e cada uma das imagens ali. Durante muito tempo isso foi bem útil e foi bem utilizado, tá? Para montar alguns layouts, newsletter e assim por diante. Hoje não é mais utilizado. Hoje o formato de web é outro, tá? Não vou entrar em detalhes em relação a isso. Esse grupo aqui, bloco, por enquanto eu não vou trabalhar, tá? A ideia dele é, por exemplo, só para vocês terem ideia, é como se eu tivesse aqui um place, tá? E daí depois ele gera um quadro aqui, ó, onde eu arrasto uma imagem ali para dentro e ele entra dentro desse quadro. O próprio nome já diz, ó, quando você passa ali, tá vendo, ó? Faz o desenho e arrasta a imagem. Então, por exemplo, eu já tenho um quadro ali, eu vou pegar uma imagem aqui, ó, sei lá, pode pegar essa pimenta, um JPG, e eu trago, ó, e eu jogo, e ele já se enquadra dentro daquele quadro ali para mim. Então, para montar layout também é uma mão na roda, tá? O foco dele é este. Eu simplesmente já gero quadros, deixo pronto, e depois eu vou substituindo e vou arrastando as imagens ali para dentro, tá? Essa é a vantagem do quadro. Por isso que eu falei que não precisava tanta explicação sobre ele, mas ele vai me dar esta possibilidade. O que me interessa mais está aqui, ó, nessas ferramentas. A primeira delas é o Spotting Rallying Brush Tool, tá? Essa é uma ferramenta que ela vem com o objetivo de retirar manchas. Essa é bem a verdade mesmo. Por exemplo, eu posso usar ela numa situação que eu tenho esse gramado com esse cavalo e eu não quero esse cavalo. Então eu clico nela. Aqui eu tenho algumas configurações como tipo de ponta do pincel. Nós vamos ver pincéis mais à frente, mas aqui eu já tenho, ó, size, que é o tamanho, tá? Esse tamanho eu também posso utilizar o colchete. Opa! Ó, só deixa eu tirar dali. Esse tamanho pode ser, ao abrir o colchete, diminui. Ao fechar colchete, aumenta, tá? Aí eu tenho aqui as opções de hardness. Se tiver em 100% é um pincel duro, tá vendo? Ele não tem nenhuma borda. Se eu colocar em 0% é um pincel extremamente suave. Então é como se fosse um feeder. Se eu jogo em 50%, é justamente metade. Depois eu tenho aqui o spacing dele, o espaçamento entre os... E os ângulos que eu posso ter para o pincel. Então, dependendo do que eu fizer aqui, é como eu vou ter o meu pincel para uso, tá? Aqui, se eu estiver usando uma caneta, eu posso também definir se eu quero ou não a pressão da ponta da caneta. Aqui o modo de mistura, a gente vai ver isso mais à frente, mas são o que? Multiply, screen e assim por diante. Então, não dá para explicar tudo de uma única vez, né? E Content Aware é o mais utilizado. Feito isto, eu vou pegar e vou pintar aqui em cima do cavalo. Então eu vou pintando ele aqui. Tá vendo? Não tem problema que ele saia um pouquinho. Tá? Ele vai, o que ele vai fazer quando eu soltar o mouse? Ele vai verificar os pixels adjacentes, vai fazer o cálculo, e aí eu só dou mais um complemento para tirar onde poderia ter ficado qualquer sombra, e eu limpei o meu pasto. Então, é uma ferramenta também muito boa, permite você limpar cenas, mas também, dependendo da cena que você tem, você vai ter um trabalho muito grande. Nada impede também que eu use aqui a ferramenta laço, tá? E use essa opção, edit, ou editar, fill, ou preencher, tá? Ou diretamente aqui, ó, Content Aware Fill. E ele vai carregar aqui para mim, tá vendo, ó? Já me dando uma prévia antes de que eu posso configurar a opacidade. Tá vendo, ó? Se ele vai ter uma situação um pouco mais retangular, ele vai fazer o cálculo aqui. Ou eu vou deixar que ele faça sozinho. O alto é o mais comum. Adaptação de cores, rotação, escala. Se eu quero o mirror numa nova camada. Então ele me dá tudo isso, ó. Se eu colocar no New Layer e der um Apply. E depois um OK. O que ele fez? Ele gerou uma cópia daquela cena para mim. Diretamente ali à parte. Então, por exemplo, eu vou dar um revert aqui, ó.
Vou fazer novamente. E ó, Edit, Content Aware Fill. Ó, então ele me dizendo, ó, vai ser esse cavalo aqui, tá? Espelhado ainda se eu quiser, numa nova layer. Apply e OK. E aí ele limpa para mim, tá vendo? Só aquela cena numa nova camada. Então ele consegue extrair para mim aquilo numa nova camada, tá? Esse é um recurso que veio na versão 2019. Na versão 2020, até as anteriores, o que eu tinha era esta opção aqui, ó. Edit, Fill, Content Aware. E ele faz a limpeza, tá? Eu não gosto muito da opção do Fill, porque se a gente começar a olhar aqui o gramado, ó, ele ficou com falhas. E eu vou ter todo um trabalho de fazer novamente, coisa que com a ferramenta eu não preciso, tá? Até tem uma outra foto que eu uso bastante, que daí ela tem bastante lógica do uso dela. Deixa eu só achar aqui, cursos, Photoshop. O nosso curso aqui sem mistérios, imagens, eu acho que é marcenaria o nome, essa aqui mesmo. Então eu tenho uma foto aqui do marceneiro e eu tenho alguns fios que estão atrapalhando. Então essa é uma ferramenta que eu consigo fazer um trabalho muito bacana com ela. E eu posso ir fazendo por partes, porque toda vez que eu faço, fica no histórico. Então eu vou tirar uma parte, aí depois eu vou tirar essa parte aqui, depois essa. Aí eu tenho que vir aqui dar os acabamentos, ó. Aqueles pregos ali também não estão legais, então você pode fazer até um pouquinho mais forte, ó. Tá? Aí tem uma torre de energia ali que pode estar atrapalhando. É isso aí, tá? Aqui tem um gramadinho que não tem muito a ver. E aí vocês viram que foi rápido para eu poder corrigir a foto da marcenaria. Outra situação muito usada nesse tipo de vídeo. Aqui eu tenho uma foto de banco e eu tenho várias acnes. Simplesmente eu diminuo bem o tamanho, nem tanto, né? E vou fazendo isso. Vou só clicando e resolvi o problema que eu tinha de acnes nessa foto, tá? Então, vou dar um File, Revert e olha só a diferença, tá? Então, ele me dá essa possibilidade também de trabalhar com este recurso, ok? Então, tem bastante coisa que eu poderia usar usando esta ferramenta, tá? Outra ferramenta desse grupo é o Healing Brush. O Healing Brush ele veio muito próximo. Tá, até fechei a imagem da acne. Deixa eu abrir de volta aqui porque eu acho que eu vou precisar dela. O Healing Brush ele veio muito junto com o carimbo. O carimbo não sei se a gente vê, provavelmente eu vejo com vocês na próxima aula. Mas qual que é a ideia? Ele faz uma mistura. Se eu só clicar na tela, ele vai me dar um aviso. Olha, você precisa de um alt-clique para definir um ponto de captura para reparar a sua imagem. Então o que ele faz? Eu vou aumentar aqui, né? Eu quero, por exemplo, mexer nessa parte aqui. Eu venho próximo, eu dou um Alt e ele captura aquela textura. E quando eu passo aqui, ó, é como se ele colasse aquela textura, trabalhando os pixels adjacentes. Aí você pergunta, tá, mas era a mesma coisa que o outro fez sem o Alt? Justo, é muito semelhante. O que acontece é que essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta mais antiga. Então, o que eles fizeram foi um refinamento do carimbo, que eu vou explicar mais à frente, mas que me permite, ó, usando o Alt, então quando eu ponho com o Alt, ele faz tipo um alvo, captura e depois eu colo. Ó, um alvo, captura e colo, um alvo, captura e cola. Esse é o objetivo desta ferramenta, tá? Vou dar um revert aqui, que eu acho que eu vou usar ela também mais para frente. O Path Tool já é uma ferramenta um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu vou chamar ela aqui,
E ela vai fazer olha, ele faz um desenho como se fosse a ferramenta de seleção laço. Fiz o desenho. E aqui eu já tenho, ó, se ela vai somar, se ela vai subtrair. E aqui eu tenho source, destination, e se eu quero usar um padrão. E qual a difusão? Esqueça disso aqui por enquanto, tá? Quando eu uso a opção source, e eu arrasto para o lado, é o que ele faz. É como se eu tivesse, olha, pega essa seleção e capture pixels novos para preenchê-la. E aí ele fez isso aqui para mim. Tem algumas correções que eu precisaria fazer aqui ainda. Poderia fazer isso. E falar, olha, isso aqui tem que ser igual aqui embaixo, ou então igual aqui. E pronto. E Ctrl D para tirar da seleção. Tá? Então ele faz muito bem isso aqui para mim. A mesma coisa se eu quisesse tirar essa moça daqui para trazer um negócio de areia. Vou dar um Ctrl J só para a gente ter uma base, ó. Eu poderia muito bem fazer isso. E quando eu puxo para o lado, ó, claro que eu não posso fazer isso aqui, eu tenho que tentar manter o alinhamento do mar. Eu tenho uma cena limpa. Ah, mas aqui ficou uma pequena falha. Tudo bem, mesma coisa. Puxa aqui. Opa, ao contrário. Ctrl Z, S, Ctrl D. Seleciono essa parte aqui assim, né? E vou preenchendo conforme a minha necessidade. E vou fazendo as minhas correções, tá? Claro que eu também posso usar esta ferramenta aqui para ela, certo? Só tirar, aumentar aqui o tamanho. Essa é uma margem bem grande. E ó, venho aqui, inclusive a sombra, né? Ele vai fazer o cálculo para mim. E pronto. Mais fácil e melhor. Claro que eu posso brincar e fazer algumas coisas meio bizarras aí, certo? Deixa eu ver aqui essa imagem aqui. Por exemplo, eu poderia vir aqui, né, com ela, vamos pegar esse olho aqui da menina, fazer um desenho aqui em volta do olho dela e brincar, ó. Eu quero aquela textura ali. Logicamente fica uma cena extremamente bizarra, mas eu consigo fazer esse processo, tá? Já o inverso, quando eu pego essa parte aqui e mudo para destination, é como se eu pegasse essa cena aqui, ó, e jogasse ela lá em cima. Só que ele tem textura e cores diferentes. Quando eu solto, ele adequa a textura. Fica até estranho, né? Ó, a mesma coisa aqui na praia. Deixa eu dar um reverte. Eu posso fazer uma seleção aqui em volta da moça sentada. Está marcado o destination. E eu puxo para cá e gero uma cópia. Tá? Ctrl D. Posso selecionar aqui ainda uma outra. E fazendo cópias automaticamente. Vou marcar aqui transparente. Nesse caso ele não vai, ó. Aí ele faz uma mistura ainda para mim, para dar a ideia de transparência na hora que eu fiz a cópia, tá? Então ele me consegue fazer isso. Só dar um Ctrl Z. Tá, e se eu tiver com ela transparente aqui ainda e puxar mais uma vez para cá, ó, ele joga mais uma transparência, mais um pouco mais transparente ainda. Então você pode ir brincando e fazendo montagens com a tua imagem, tá? Ele dá essa possibilidade aí também. Legal? Content Aware Move To. Vamos dar um revert aqui. Eu posso, é muito semelhante, ó, eu posso marcar aqui a foto, como eu fiz anteriormente. E aí quando eu seleciono aqui, ele me pergunta, você quer só mover? Eu posso trazer para cá. E aqui eu posso diminuir. E quando eu confirmo, ele vai fazer todo o cálculo, ele vai remover de onde estava e vai trazer num tamanho menor. Certo? Por quê?
porque eu usei a opção de Move. Mas eu posso estar com ela selecionado. Eu posso fazer uma seleção, marcar a opção Extend, trazer para cá, diminuir o tamanho, trazer mais um pouquinho, girar um pouquinho e gerar uma cópia. E aí ele fez uma cópia para mim. Essa é a grande diferença que ele tem. Então, por exemplo, acho que eu fechei a mulher lá, né? Aqui deixa eu dar um revert. Tá? É a mesma coisa, se eu quisesse fazer um olho bem grande ali, eu simplesmente faria isso. Extend, trago para cá, vou aumentar bastante. Vou girar esse olho. Ele vai analisar e fazer a mudança para mim. Poxa, fica bizarro? Fica, mas a ideia é ser bizarro mesmo nessa situação. Tá? O foco dele é este. E para finalizar essa aula e esse grupo, eu vou até fechar o que eu não vou usar aqui agora. O Lincoln não era para essa aula. Eu tenho aqui os olhos vermelhos. Essa é uma ferramenta que hoje cada vez menos a gente vai ter que se preocupar com ela, já que os flashes não têm mais dado esse problema. Mas olha, aqui ele corrigiu legal. Aqui eu tenho que ficar fazendo testes, ó, e vai acabar marcando o olho da criança ali. Então não é tão legal. Olha nesse aqui que já é um olho colorido artificialmente. Ó, eu marco aqui. Pô, ficou verde, legal. Quando eu passo o próximo. Agora ele ficou um verde até um pouco diferente, mas às vezes acontece de eu ter um problema muito grande dele colocar isso em outra cor, tá? Se eu precisar colorir olhos mesmo, eu vou dar um revert aqui. O macete que eu sempre passo, a gente vai ver na próxima aula, que é com máscara rápida. Mas daí eu uso para isso a máscara rápida e também o Hue Saturation que nós já vimos em algumas aulas, tá? Então isso é o assunto para a nossa próxima aula, já vai ser justamente começando com esta foto. Então olhos vermelhos não é uma coisa que eu uso por aqui, embora quando surgiu foi uma grande ferramenta, mas depois ele passou, tá, a se tornar uma coisa mais problemática do que com solução. E lógico, nós sabemos que hoje os flashes já não causam mais isso em pessoas com olho claro. Ok? Legal, gente, por esta aula é isso. Na próxima, assunto nosso será máscara rápida.